Seja muito bem-vindo ao Overcast, o podcast do Overclub Family Office, que aborda temas de planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Hoje estamos aqui com um convidado ilustre, Zé Rocha, sócio, diretor de investimentos da Dália Capital. Para quem não conhece ele, para quem não é do mercado e está chegando agora, é formado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITA, 99, denunciando a idade já aqui. É gestor CVM, mais de 23 anos no mercado financeiro, já atuou em diversas gestoras independentes, foi cogestor, né? Foi cogestor de ações de 2008 e 2017 a 2017, foi operador da mesa proprietária do Credit Suisse, Garantia, entre 2002 e 2008, e hoje a gente vai falar bastante de alguns temas ali, inclusive que foi pauta da carta da Dália de abril, sobre Pax Americana, sobre Lei Moore. Então, seja muito bem-vindo, Zé, ao Overcast. Pô, obrigado, Walter. Eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite. É um privilégio, uma honra enorme poder estar aqui falando com você hoje. Maravilha. Vamos falar de tudo isso, mas antes, roda a vinheta. Zé, foi muito legal você estar aqui nesse podcast, porque eu lembro quando a última vez que eu fui lá na Dália, a gente ficou batendo, era para ficar lá 1 hora, talvez, conhecendo vocês, batendo um papo, e a gente acabou alongando, e ficamos, sei lá quanto tempo, 2, 3 horas batendo papo sobre Pax Americana, Lei Moore, e aquilo eu falei, nossa, a gente precisa falar disso no Overcast. Daí cá está você aqui para a gente bater esse papo, e eu queria começar perguntando para você um pouquinho sobre quem está chegando agora e quer saber um pouquinho mais o que é essa tal Pax Americana, o que é isso, está todo mundo falando agora, o que é isso aí? Pax Americana é o período da história em que os Estados Unidos é a superpotência dominante do mundo. Um negócio interessante que a gente sempre estuda lá na Dália é o que leva um país aí para frente. E quando a gente estava, ao longo da carreira, fazendo esses estudos, aparecia essa anomalia. O que fazia dos Estados Unidos um lugar que é diferente e especial como ele é? E dentro desses estudos, a gente chegou a 4 razões principais que são até pouco intuitivas e normalmente não são tão comentadas no ambiente econômico, que são geografia, tecnologia, demografia e instituições. Um resumo rápido é que, por exemplo, os Estados Unidos têm a melhor geografia do mundo. Uma das coisas que os Estados Unidos têm como vantagem geográfica é que ele é independente em comida e em energia. Então, quando acontece algum problema qualquer no mundo, por exemplo, uma guerra que nem a gente está tendo desde 2022 na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, e o preço de petróleo e comida sobe, todo mundo sofre. Sim. Mas se o teu país é independente em comida e energia, ele sofre menos do que se você for um importador. A China, por exemplo, é o maior importador de comida e energia do mundo. Perfeito. A outra coisa que os Estados Unidos têm de vantagem é uma questão de demografia. Os Estados Unidos ele é um país incrivelmente jovem e ele tem imigração positiva. Esse é um negócio que é muito peculiar deles, porque muitas das pessoas mais brilhantes do mundo acabam optando por ir estudar e morar nos Estados Unidos. Um bom exemplo disso seria o Elon Musk. O Elon Musk é um camarada que fez um foguete que volta de marcha ré e um carro que dirige sozinho. Esse cara ele é sul-africano. Ninguém sabe, né? Quer dizer, ninguém sabe não, mas tem muita gente que não sabe que ele não é americano. Eu, um pouco tempo atrás, falei, o Elon Musk, americano não é, né? Ele é um imigrante, né? Assim, esse negócio vale pro Elon Musk, mas tem vários outros casos. O cara da Google, um deles é um russo. O Steve Jobs, ele é, se eu não me engano, ele é filho adotivo também de imigrantes. E tem vários outros exemplos dessa natureza. O pulo do gato é que quando um país consegue atrair as melhores cabeças do mundo para lá, essas pessoas, quando vão para lá, levam sua energia e iniciativa e ajudam esse país a ir para frente. Quando você compara, por exemplo, com a demografia da China,
como reflexo da política do filho único ali de 1970, 1980, a China está passando pelo período de declínio demográfico mais rápido da história da humanidade nesse momento. A população economicamente ativa começou a encolher a partir de 2020. Dentro dos próximos 40, 50 anos, a população da China vai cair pela metade. Nossa senhora, isso é muito louco. Eu lembro que o Elon Musk, em um comentário que ele fez, perguntaram para ele, foi o Elon Musk, eu tenho quase certeza que foi o Elon Musk, que fala, qual que você vê, qual que é o maior risco, ou um dos maiores riscos da humanidade? Ele fala, a redução da humanidade, a redução das pessoas. E ninguém falou assim, mas que coisa maluca, ninguém nunca pensou nisso, daí agora você tá falando da China. Todo mundo sabe que a China tem muita gente. E redução na China? Vai cair significativamente. Já tiveram outros episódios de outras regiões, países que tiveram a população encolhendo, mas nenhuma vai encolher na velocidade e na proporção absoluta que a China vai encolher nos próximos 30, 40 anos. Tem outros problemas, que também é reflexo da política do filho único, é que na China tem algumas cidades que têm 18% mais homem do que mulher. Pensa na vida ruim, né? Então, a demografia é um negócio que é muito interessante, porque demografia é destino, né? Você já consegue saber o que vai acontecer com a demografia das principais regiões do mundo pelos próximos 40, 50 anos. O outro pilar dos Estados Unidos acaba sendo a parte de instituições. E esse é um negócio que ele é particularmente relevante porque os Estados Unidos talvez seja a democracia mais bem consolidada do mundo. Muitas das coisas que afetam as instituições ocidentais vieram dos Estados Unidos. Uma delas é que a figura do presidente aparece pela primeira vez na Constituição americana. A figura da independência dos poderes também é dessa natureza também. Por que isso é relevante? Porque democracias elas acabam promovendo uma troca de ideias e uma mais livre que acaba gerando uma destruição criativa que o melhor argumento no médio prazo acaba prevalecendo. Quando você compara com autocracias como a China, esse negócio ele às vezes pode parecer um pouco mais eficiente, porque se um pequeno grupo de pessoas acaba tomando as decisões, essas decisões muitas vezes parecem ser mais rápidas e eficientes. Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é que se tiver uma decisão errada, como por exemplo a política do filho único, às vezes demora muito tempo para corrigir essa decisão. Então o fato de você ter instituições, em particular a principal delas sendo uma democracia bem consolidada, acaba sendo outra vantagem que os Estados Unidos têm estruturalmente em relação às outras regiões. Perfeito. E a quarta vantagem é a questão tecnológica. A questão tecnológica num mundo em que a tecnologia tem um peso cada vez maior e que provavelmente continuará aumentando ao longo do tempo por causa da lei de Moore, o país que tem a liderança tecnológica ele tem uma vantagem profunda em relação aos outros. Ao longo da história, por mais que às vezes você tivesse uma geografia melhor, às vezes você tinha instituições melhores, às vezes você tinha uma demografia boa, se o teu competidor tivesse um salto tecnológico que você não teve, ele podia, durante um período razoável de tempo, ser mais eficiente do que você. Então, a dominância tecnológica é muito importante. A gente pode até entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas os Estados Unidos está na frente, você vê claramente por essa questão de semicondutores e NVIDIA, inteligência artificial e assim por diante. Então, quando você pega e junta essas coisas que são demografia, instituições, geografia e tecnologia, você entende por que os Estados Unidos foi a superpotência dominante dos últimos 50 anos e como essas coisas, elas provavelmente seguirão válidas pelos próximos 50, os Estados Unidos continuará sendo protagonista do mundo. Esse período da história é conhecido como Pax Americana. Isso a gente vive nele, isso afeta a gente pra caramba, só que é muito pouco comentado. E quando você vê que existe a Pax Americana,
é muito difícil de você desver ela, porque você vê que isso está por todos os lados, né? Então, seria isso a Pax Americana. Legal, bacana, entendi então. Então, eu quero só comentar algumas coisas aqui, ver se eu entendi direito. Estados Unidos, eles têm algumas vantagens competitivas que são inerentes a ele. Uhum. Daí você falou de geografia, você comentou sobre a demografia, Uhum. sobre as instituições, comentou sobre os presidentes, enfim, os primeiros, lá, comentou sobre a tecnologia também. Colocou esses 4 pontos. Onde entra, por exemplo, a grande vantagem que os Estados Unidos passou a ter lá em 44, pós-Segunda Guerra, com uma coisinha verde chamada dólar, onde ele conseguia ter a moeda do mundo para poder fazer transações, isso foi definido entre todo mundo, e a partir de 71, o presidente Nixon falou, quer saber? Não precisa ter mais reserva em ouro, não. La garantia sou eu. Entra também nessa Pax Americana esse privilégio? Entra. Você poderia considerar o dólar como sendo uma das instituições americanas, porque se o teu país aliar a superpotência dominante do mundo, é natural que a tua moeda seja a moeda de reserva do mundo. Até a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vivia o período da Pax Britânica, em que era a Inglaterra a superpotência dominante do mundo, né? E a libra esterlina tinha esse papel de moeda do mundo. Com o passar do tempo, por causa das vantagens que os Estados Unidos têm, os Estados Unidos acabou ultrapassando e o momento em que isso se consolidou foi em Bretton Woods. Esse momento é um momento histórico muito importante, porque ele ajuda a entender boa parte de como é que o mundo atual funciona. Quando é que as principais instituições que regem o mundo, entre elas a ONU, o SWIFT, Sistema de Pagamento em Dólar, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e várias dessas outras coisas que a gente conhece foram lançadas ou tiveram seus alicerces lançados? Em 1944, em Bretton Woods. Por quem? Pelos Estados Unidos, que foi o grande vencedor da guerra. A guerra se aproximava do fim e os Estados Unidos ele fez um negócio diferente. Ele acabou chamando os aliados e também alguns dos derrotados para definir como seria a nova ordem mundial. E essa ordem mundial, que em parte ela vale até hoje, ela foi feita pelos americanos pela perspectiva do grande vencedor da guerra. Foi nesse momento que o dólar ganhou o status de moeda de reserva de valor do mundo e os Estados Unidos ganhou o privilégio exorbitante de poder emitir essa moeda. Esse negócio ele é muito poderoso, porque ele confere aos Estados Unidos uma série de vantagens também. Uma delas é que, por exemplo, se tem uma crise no mundo qualquer, por exemplo, uma pandemia, uma baita de uma cagada sem precedentes, o que os bancos centrais precisam fazer? Imprimir dinheiro. Só que se a moeda de reserva de valor do mundo é o dólar, a moeda que mais tem demanda é o dólar americano. E os Estados Unidos acabam imprimindo moeda por causa disso. Só que quando ele imprime a moeda, primeiro o dólar passa por dentro da economia americana. E isso daí acaba conferindo a eles uma vantagem. O nome disso é um efeito econômico que se chama Cantillon Effect, de que o total de dinheiro na economia ele não mudou, mas dependendo da proximidade que a pessoa que está recebendo o dinheiro tem em relação ao emissor, ela tem uma vantagem comparativa em relação aos outros. Então, se o cara que está imprimindo dinheiro aos Estados Unidos e passa primeiro por dentro da economia americana, esse negócio acaba conferindo ao longo das cagadas mundiais uma velocidade de recuperação assim, não torna eles isentos aos problemas, mas acaba conferindo uma vantagem comparativa, uma velocidade de recuperação um pouco mais rápida do que dos outros países. Então, acho que a palavra que você usou bem agora foi a velocidade, né? Ou seja, como eles emitem o dólar, e esse dólar vai transacionar primeiro dentro da economia americana, essa velocidade para eles se recuperarem e foi o que a gente viu na pandemia, né? A gente viu muito aquele V, caiu, subiu rápido nos Estados Unidos. Tem um pouco disso também, né? Tem. É um negócio... Porque a gente vive num mundo que tem notícia para todo lado o tempo todo. Mas eu me lembro bem daquela época porque
a gente já tinha os nossos estudos de Pax Americana e parte da narrativa do mercado era de que, olha, os Estados Unidos está imprimindo 20% de todo o dólar impresso na história da economia americana só no ano de 2020. Por causa disso, o dólar vai perder status de moeda de reserva de valor do mundo e o dólar vai ficar fraco. Uhum. Quando você pega e olha 5 anos para frente, compara o dólar contra o euro, compara o dólar contra o renminbi, compara o dólar contra o real, você vê que esse tipo de previsão ela não aconteceu. Contra os outros países que também emitem moeda fiat currency, o dólar de lá para cá, na melhor das hipóteses, ele ficou de lado, né, nesse período. Então, parte disso é por causa das vantagens comparativas que os Estados Unidos têm e do Cantillon Effect, na nossa opinião. E hoje estão falando, então hoje a gente chegou, entendemos o que é Pax Americana, o cenário que a gente está, e hoje eu vejo as pessoas colocando em xeque, assim como colocavam um tempo atrás, durante a pandemia, se os Estados Unidos podem fazer o que eles estão fazendo, que é o quê? Né? Essa emissão desenfreada de dólares, emissão de moeda, dívidas cada vez maiores em dólares. E hoje, quando a gente ouve o pessoal comentando, eles falam, olha, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece no mundo hoje, das tarifas do Trump, enfim, mas tentando dar um contexto aqui para essa nossa conversa, no que está acontecendo hoje, quais são as preocupações de algumas pessoas do mercado, é o seguinte, olha, os Estados Unidos não podem ficar imprimindo dinheiro à torto e direito a hora que eles quiserem, porque hoje o dólar é a reserva mundial. E aí tem alguns dados que o pessoal coloca. Olha, por exemplo, recentemente, as treasuries de 10 anos dos Estados Unidos, né, para quem está olhando a gente, são os títulos públicos americanos, eles tiveram uma alta enorme, enquanto que o DXY, que é uma cesta de moedas contra o dólar, ien, euro, enfim, outras franco suíço, enfim, tem algumas moedas, ele caiu vertiginosamente. O que isso significa na prática? Que as pessoas estão com medinho dos Estados Unidos para ser o porto seguro do mundo e não querem estar somente com a posição em dólares. Então, os Estados Unidos, lá em 2000, tinha praticamente 70%, os Estados Unidos, o dólar representava 70% das moedas. E hoje caiu para pouco menos de 60%. Então, o que se fala é, será que esse privilégio exorbitante, será que a conta não vai chegar? E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, porque eu fico pensando, mesmo que isso seja verdade, você vai colocar quem no lugar? O euro? O ien? É um pouco mais... Tem dois pensamentos que a gente tem sobre isso lá na Dália. O primeiro deles é de que, sim, fazer cagada acaba levantando questionamentos. O pulo do gato é que a capacidade de um país tomar dívida, ela varia de acordo com quão bom é o seu país. Por exemplo, a Argentina, ela tem uma capacidade de tomar dívida, que é menor do que a do Brasil, que por sua vez é menor do que a do Japão, que por sua vez é menor do que a dos Estados Unidos. Muitos argumentos da dívida e das que a gente ouve hoje para os Estados Unidos, eles também são válidos para o Japão e para a China. E parte das preocupações que as pessoas têm, elas não ocorreram no Japão, em particular, elas não ocorreram. Então, é verdade, é como se o filme fosse preocupante, é um caminho que em algum momento tem que ser corrigido, mas os Estados Unidos é tão bom, tão bom, tão bom, que talvez o momento em que você chegue no limite esteja um pouco mais longe, na nossa opinião, vendo as coisas, do que algumas pessoas acreditam. O segundo ponto de olhar é um pouco na direção do relativo, como você mencionou. Muitas vezes na vida, as tuas decisões elas não são absolutas, as tuas decisões são comparativas.
E muitos dos problemas americanos, a gente vê muitas vezes eles sendo analisados pela perspectiva de os Estados Unidos sozinho e isolado no mundo, sem olhar para o que está acontecendo no resto do planeta. É um fenômeno que tem algumas pessoas chamam isso de caverna de Platão, em que você tem a tendência de só olhar para dentro da caverna e acredita que o mundo é só aquela sombra que você está vendo na parede, enquanto tem um monte de coisa que está acontecendo ali fora que não está refletida dentro daquela sombra. Quando você pega e olha para a Europa ela tem uma série de desafios que são tão grandes quanto, talvez, mais difíceis do que os Estados Unidos. Alguns deles são... A Europa ela tem uma demografia que é incrivelmente ruim. A Europa ela já começou a envelhecer ali em 2010, 2015. Parte do problema demográfico ele é resolvido com imigração. Mas tem um problema que, se a tua demografia ela é muito, muito, muito ruim, você precisa ter muita imigração para compensar. Só que quando você tem uma imigração alta, ela gera instabilidade social, principalmente dependendo se o tipo de imigrante que você estiver recebendo ele for de uma cultura mais similar à sua. Então, você já vê problemas dessa natureza, tensões dessa natureza na Suécia, na Inglaterra, na Alemanha, em alguns lugares que reclamam desse equilíbrio. Outro problema que a Europa tem é que boa parte da aposta geopolítica europeia qual que era? Eu vou comprar energia barata da Rússia, eu vou ter uma zona monetária em comum, em que, com a produtividade do produtor alemão, e uma moeda que é um pouco mais fraca do que deveria ser porque é uma zona monetária comum, eu vou criar uma plataforma exportadora e eu vou crescer desse jeito. Essa aposta com a guerra ela foi por água abaixo. Ninguém quer ficar dependendo de uma Rússia, por exemplo, para poder ter gás. Então, a Alemanha fechou todas as usinas nucleares. A energia barata da Rússia, nego explodiu o Nord Stream, que era o gasoduto. São decisões políticas difíceis pelos próximos anos, na nossa visão, na Europa, e mais difíceis do que nos Estados Unidos. Quando você vai para a China, a mesma situação se repete. Para começar, a China tem controle de capitais. Né? Então, a moeda deles não é livre. A China tem o processo de declínio demográfico mais rápido da história da humanidade. A economia chinesa, a gente tem preocupação com a dívida americana? Tem que monitorar. Mas a economia chinesa tem mais dívida do que a economia americana. Eles estão passando por um processo de desalavancagem do setor imobiliário. Como tinha controle de capitais e uma certa desconfiança do setor bancário, as pessoas faziam parte da sua poupança comprando imóveis. O pulo do gato é que se você começa a ter 5, 10 anos de excesso e a sua população começa a encolher, chega num momento em que tem um monte de imóvel vazio que você comprou com dívida e que você não tem para quem vender. É como se fosse uma bolha estourando. Isso é um problema bem difícil de resolver. É um problema que demora bastante tempo, na nossa opinião. Então, quando a gente pega e olha assim, tem problema nos Estados Unidos? Tem. Mas tem problema na Europa, tem problema no Japão, tem problema na China também. Quais que são, quando você bota na balança as coisas positivas e negativas de cada país, de cada região, pode ter um pouco mais de diversificação. O dólar não é 70, é 60. Mas é natural que tenha uma leve caída. Mas o segundo lugar parece muito distante ainda do dólar nos Estados Unidos. E é interessante, você falou algumas coisas aqui sobre privilégio dos Estados Unidos, sobre a Pax Americana, você citou esses 4 pontos, e isso são informações técnicas. E agora eu queria colocar uma percepção minha, que eu não faço a menor ideia se está correto ou não, mas uma coisa que eu acho muito importante, para concordar com o Dom Velhinho que diz never bet against America, é o seguinte: quando você vai viajar para os Estados Unidos, quando você vai viajar para a Europa, e você olha, fala muito de cultura de empresa, né? A cultura da empresa, enfim. Eu tenho amigos que trabalham em empresas europeias, moram lá em Paris, e eu conheço também os americanos trabalhando.
a forma que as diferentes culturas, e aí vou colocar mesmo a cultura europeia, tudo bem, França, mas a Espanha tem a siesta, né? Eles dormem à tarde, é uma cultura deles. Você olha, você fala, caramba, tem um povo claramente que quer, que American Dream, eu quero comprar, sei lá, um carro, uma Lamborghini. Eu fui recentemente para Miami, ver o Miami Open, e aí tinha uma loja da Tesla. Eu entrei lá, falei, deixa eu ver isso aqui. E te passava na rua um carro que era o nome daquele carro do Elon Musk todo, era um, enfim, qual que era o nome do carro? Cybertruck, é isso aí. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, como é que é. A ideia tava lá, pá, uma placa, um anúncio lá, Cybertruck, tinha 2 modelos, o modelo mais legal, o americano vai lá, e não era leasing esse aí, tá, porque eles fazem um monte de leasing lá, $5.000, money down, 7.500, agora você pode ainda abater do seu federal tax aqui, e você paga mais $1.600 por mês durante, sei lá, 48 meses. Falei pensando, caramba, se o americano ele quer andar com Cybertruck por aí para tirar onda, ele consegue. Só que ele vai ter que trabalhar. E aí, o americano trabalha. Você fala isso para um europeu, ele fala, meu, tá tranquilo. Um outro exemplo, um amigo meu que estava a trabalhar, a esposa dele trabalhava lá, e falava, você tem que tirar férias a partir de quarta-feira. Porque você trabalha até mais tarde, e aí a pessoa precisava tirar férias. E ela pegava a quarta-feira, ia viajar, ia para Londres, ela ia para Grécia, na época que dava. Então, culturalmente falando, em termos de vantagens, e falando de relativo, é um pouco disso. Eu falo, caramba, o americano ele quer trabalhar. Ele sabe ganhar dinheiro, ele tá lá para fazer as coisas porque ele tem um propósito. O europeu também quer a vida boa, mas, pô, ele também quer dormir à tarde, o cara também quer dar uma viajada por ali, entendeu? E nesse cenário, eu vejo também a China com... Eu morei na China em 2009, e era nítido ali. O que eu não entendo da China é como é que um país com tantas pessoas consegue juntar 11 para chutar uma bola. Isso eu nunca vou entender. Mas você via que os caras estavam querendo trabalhar, eles estavam saindo lá não saindo do comunista e perguntar para o chinês, pelo menos naquela época, eles eram comunistas. Não, são comunistas, mas é legal, né, eu poder agora, né, viajar e comprar uma roupa um pouco mais legal ali, morei em Xangai. E aí eu falava, caramba, cara, esse pessoal, eles têm lá os dogmas deles, toda a cultura chinesa, os pais falando e tal, mas no fim eles sabem que o capitalismo melhorou a vida deles. E eu vejo, na época, né, em 2009, faz um belo tempo, que era uma população que estava afim de crescer, que estava querendo alguma coisa. E hoje o que a gente vê, e aí até fazendo uma transição aqui para a gente já falar um pouquinho de tecnologia, esse ano, quando foi em janeiro, a gente viu essa revolução da DeepSeek, que os chineses conseguiram fazer uma IA com muito menos dinheiro, enfim. E um dos pontos que você colocou para esse privilégio é tecnologia. Sim. A China não está ultrapassando os Estados Unidos ou colocando em xeque essa vantagem tecnológica dos americanos? A gente acha que não, mas esse é o ponto mais sensível de monitorar. Por quê? Você vê isso quando os Estados Unidos estabelece restrições no tipo de chip que a NVIDIA vai poder vender para a China. Isso mostra claramente que quem é que está na frente da liderança tecnológica. Quem faz isso é o cara que tem o melhor chip para vender para o chinês. Mesmo a questão do DeepSeek, que muitas vezes a gente para analisar de que o fato de você estar em segundo não quer dizer que você é ruim, só quer dizer que tem um outro cara que está na tua frente. O DeepSeek é muito bom pelo que a gente estudou até o momento. E ele, de fato, conseguiu entregar uma solução de inteligência artificial num custo mais baixo do que o que estava sendo feito nos Estados Unidos até o momento. Dito isso, eles fizeram isso, na teoria, com chips da NVIDIA que eles não deveriam ter, usando CUDA e Llama, que são linguagens de programação da NVIDIA e do Facebook, e não custou $6 milhões de jeito nenhum. Mentira. Isso daí é propaganda, isso daí. Então... É um negócio que é mais eficiente, porém muito mais específico. Tem que respeitar. Os caras, obviamente, eles estão tentando, mas parece ser o segundo melhor por essas razões. Então,
dos caras que a gente gosta de ler, que a gente acha que tem um entendimento bom disso, eles acham que a China está de 3 a 5 anos atrás na corrida tecnológica. Então, tem que monitorar, mas eles parecem para trás nesse momento na lei de Moore. Legal. E aí... Pareciam para trás lá em 2020, seguem parecendo para trás agora. Então... Antigamente, eu lembro que na nossa última conversa, você tinha comentado, chegou um determinado momento que a gente tinha algum questionamento sobre quem estava na frente nessa corrida tecnológica e não existe mais essa dúvida. Hoje, claramente, são os Estados Unidos. Era um pouco dessa cabeça aí, não era? É isso. A gente tinha dificuldades de achar argumentos matadores de por que era os Estados Unidos que estavam na frente. Então, a gente tinha um pouco mais de dúvida e a gente tem o compromisso de tentar encontrar a verdade, né? Claro. Então, essa era uma parte que me incomodava um pouco mais. Com essa questão de NVIDIA, inteligência artificial, ChatGPT, coisa e tal, essa dúvida foi dissipada no momento. Os Estados Unidos está na frente. Legal. E você tinha comentado um pouquinho sobre lei de Moore. E eu acho que eu vou pegar esse gancho, porque foi uma aula que a gente teve lá quando eu estava na Dália. E vamos bater um papo sobre lei de Moore. Eu estava... Coloca aí pra gente o que é a lei de Moore, enfim, para quem está ouvindo a gente. Depois a gente bate um papo aqui, umas coisas que eu quero te perguntar. Legal. Essa é uma parte que a gente bate nessa tecla bastante, mas que, como ela é muito relevante, eu acho que sempre vale a pena relembrar. Na verdade, a coisa mais importante, na nossa opinião lá na Dália, do que acontece no mercado financeiro, não é o Lula e o Bolsonaro, não é o Trump e o Biden, não é a guerra, é a história da lei de Moore. O Gordon Moore é o cara que fundou a Intel e ele previu em 1965 que, periodicamente, a velocidade de processamento dos computadores dobraria. E nos últimos 50 anos, essa previsão se mostrou absolutamente correta. A cada 18 meses, aproximadamente, a velocidade de processamento dos computadores dobrou. Quando a gente fala isso daí até é ensinado em boa parte das faculdades e dos colégios, só que muitas vezes não é dada a ênfase correta. Porque quando você para pensar sobre isso, é bizarro. Porque se dobra a cada 18 meses, nos próximos 18 meses vai dobrar de novo. Ela vai estar aumentando o mesmo tanto que ela aumentou nos últimos 50 anos. Quando você pega e lê a biografia do Elon Musk, do Jeff Bezos, do Bill Gates, esses caras eles ficaram todos bilionários e comem, acordam e dormem pensando em lei de Moore o tempo todo. Tem alguns exemplos práticos. O Tesla, que você mencionou. A Tesla não é um carro elétrico, é um carro que dirige sozinho, né? É uma aposta na lei de Moore. Não era possível lá em 2008, mas a gente está chegando... Já existe, né? O Tesla em algumas cidades dirigindo sozinho. As repercussões são muito profundas, porque o que acontece com o motorista de caminhão quando tiver caminhão que dirige sozinho? É difícil responder essa pergunta. Ou quando você pega e vê drone. Hoje em dia, todo poder que abre a porta do céu também abre a porta do inferno. Quando você vê lá a guerra, que a Ucrânia explodiu a refinaria da Rússia, foi um drone que foi lá e explodiu aquele negócio. Hoje em dia, no Texas, já tem drone fazendo entrega de pizza. O que acontece com o motorista de aplicativo quando isso estiver disseminado no mundo todo? Ou o próprio ChatGPT. Esse negócio de inteligência artificial que todo mundo fala hoje, ele não é a causa, ele é a consequência. Ele é a consequência de um negócio maior que roda por trás dele, que é a lei de Moore. E quando você percebe que o negócio dobra, é maluco de você parar para pensar onde que isso vai parar. A gente vê isso acontecer em tempo real. O ChatGPT ele apareceu para o mundo em fevereiro de 2023. Em primeiro semestre de 2024 apareceu o Sora, que é uma versão em vídeo, que faz vídeo do ChatGPT. Você bota lá um roteiro. Quero 4 cachorros correndo por um campo verde. Sugiro fortemente para quem estiver ouvindo aqui o Overcast, entrar no YouTube e botar lá Sora ChatGPT.
dá um certo medo, porque a qualidade de produção do vídeo ela é bizarra. Naquele dia, a profissão de ator e influencer mudou para sempre. Quando você pega e fast forward para hoje, os caras não param de, toda vez que tem uma nova versão do ChatGPT, do Grok, do Gemini e assim por diante, ela tem saltos qualitativos bizarros. Quando você percebe que a lei de Moore, esse negócio ele não para. E qual que é o endgame? O endgame dessa história é a singularidade. A singularidade é o momento em que o computador ultrapassa a capacidade de um ser humano. Muitas pessoas dos que a gente gosta de ler e acompanhar falavam que a singularidade chegaria em 2033, 2035. Depois da história do DeepSeek, acelerou uma espécie de corrida armamentista tecnológica, de ver quem é que vai dominar isso primeiro. Esse negócio está sendo antecipado para 2030, a singularidade. Logo ali. Tá aí. Vai passar muito rápido. Vai chegar rapidinho isso daí. Então, até lá, 2030, o NET parece ser positivo para a sociedade e mercados como um todo. Depois de 2030, é um pouco mais difícil de prever o que vai acontecer. Então, uma das coisas que eu falo para os meus filhos é para prestar atenção na lei de Moore. Se eu fosse pedir para vocês lembrarem de uma coisa, e somente uma, de toda essa conversa aqui, é da lei de Moore. Esse negócio, ele vai silenciosamente comendo pelas beiradas. Então, eu acho uma coisa muito louca. Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. E eu não consigo imaginar como é que vai ser a vida dela quando ela tiver os meus 40 anos, por exemplo. A capacidade, o que vai existir em termos de tecnologia. Como a gente fala de um chat GPT e a gente avança um pouquinho para a singularidade, a gente já vê o que hoje é possível fazer, e cada vez que eu tento entender um pouco mais e usar no meu dia a dia, hoje no Overclub é aprovado a gente usar o Copilot da Microsoft, a gente usa essa ferramenta para ganho de qualidade e escala, mas quando eu entendo que a gente faz uma pontinha do iceberg, o que pode ser feito com relação a isso, você fala, nossa, consigo ganhar muita escala, consigo ganhar muita qualidade, e eu ainda uso nada. O pessoal que está usando isso, onde isso vai parar? E quando a gente pensa em singularidade, começa a olhar, hoje mesmo eu estava dando uma lida num relatório do Ray Dalio, e ele falava sobre os possíveis caminhos dessa singularidade, que é muito bom ou muito ruim. Não existe meio termo ali. Era no sentido de, olha, ou vai existir uma anarquia, ou as pessoas vão ser extremamente beneficiadas por isso. É muito difícil saber o que vai acontecer, né? Mas o lado negativo, o lado negro da força também gera um pouco de polêmica ali e fala, poxa, será que a gente vai ter uma tecnologia tão importante que a própria inteligência artificial vai querer decidir o que vai fazer e não necessariamente vai ser para o bem? O que isso vai levar? É muito, depois de 2030 é muito difícil de dizer. Eu estudo, eu leio bastante coisa. E coisas variadas, ecléticas, né? Essa é mais difícil, viu? Assim, o tipo de coisa que pode acontecer pode ser para todos os gostos. E falando de investimento, eu estava aqui faz uns 2 meses com o Luciano Tello do BS. Não foi ele que fez esse relatório, mas eu levei por conta do BS. O BS tinha feito um relatório em agosto do ano passado, 2024, falando que a inteligência artificial seria uma das tecnologias mais... uma inovação mais profunda, uma das maiores oportunidades de investimento da história da humanidade. E aí, quando eu perguntei isso para ele, eu falei assim, olha, não fui eu que escrevi esse relatório,
Mas inteligência artificial não é hype, né? As pessoas de fato vão ter uma mudança muito grande, como o mundo age, faz negócios, onde pode estudar, não sei, mas não é um hype. Né? E aí até trocando um pouco, falando como é que vocês lá da Dália conseguem olhar e ver, poxa, isso aqui é hype, não, isso aqui realmente é estrutural, tem tudo a ver com a lei de Moore e é um case interessante de investimento para o futuro. Como é que vocês tomam essa decisão? Legal. Quando a gente percebeu a relevância desse negócio de lei de Moore ali em 2019, 2020, a gente começou e dedicou pessoas e tempo a estudar e entender isso no detalhe. Então, hoje a gente tem 3 analistas que olham os Estados Unidos, um deles mora lá, muito focado nessa parte de tecnologia. E esse negócio ele tem desdobramentos diretos e indiretos. Os diretos são quais as empresas que lideram esse movimento. Algumas são conhecidas, tipo a NVIDIA, a mais conhecida delas, Facebook, Amazon, Microsoft também bastante conhecidas. Tem outras um pouco menos faladas, TSMC, a ASML, mas existe todo um universo ali de umas 20 empresas que acabam fazendo esse negócio acontecer. Então, uma das formas de você investir é estudar e participar disso através de comprando as ações de algumas dessas empresas. A outra forma é você evitar as empresas que são disruptadas pela lei de Moore. Então, todo o tempo que a pessoa passa assistindo, de repente, um podcast, tipo aqui o Overcast, é menos tempo que ela está assistindo uma televisão aberta. Uhum. Então, a lei de Moore permitindo que nós dois aqui conseguíamos levar uma mensagem para um monte de gente que a gente não levaria se não tivesse isso. Cada tempo que a pessoa passa ali mais no Mercado Livre, na Amazon, esse tipo de coisa, é menos tempo que ela passa, de repente, numa loja de varejo tradicional. Essa é uma competição difícil de você ganhar. Uhum. Esse é um caminho que você tem que ficar avaliando o tempo todo se a empresa que você está investindo ela não está um alvo para ser disruptada pela lei de Moore. Você consegue dar algum exemplo de uma empresa que vocês não investiram justamente por esse motivo? Por exemplo, essa empresa aqui parece ser muito legal, muito bacana, mas olha, é difícil, ela vai ser engolida. Tem a gente não precisa ser brasileiro. A gente acompanha a Televisa no México, que é uma empresa de televisão que faz o Chaves, eu acho, né? Que todo mundo já assistiu aqui no Brasil. Uhum. E quando você pega e olha o valuation, é barato, coisa e tal, porra, caramba, e é meio ali, vizinho dos Estados Unidos, tem um público latino nos Estados Unidos, mas, porra, televisão old school, porra, é muito difícil de você ver. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ver televisão old school da maneira como era. Tem legado, tem estrutura, esse tipo de coisa. É um business que é muito mais desafiado daqui para frente do que... são desafios grandes que eles têm para vencer. Sim. Então, tem desafios não só do YouTube, do Instagram, do TikTok, mas tem desafio do Netflix também, né? Então, hoje em dia, produzir conteúdo, a briga pela atenção das pessoas, ela é muito mais ferrenha do que era no passado. Então, exatamente, com o celular na mão também hoje você consegue alcançar muitas pessoas, né? Até a profissão de influenciador digital surgiu com a possibilidade de uma internet rápida, que antigamente não tinha, né? Eu lembro até engraçado falar isso, mas quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, o pessoal que tá vendo esse podcast provavelmente conhece o Primo Rico. E eu lembro que na época ele trabalhava com investimentos. Na mesma época, ele começou meio junto comigo ali. E daí largaram
ele largou a profissão para fazer vídeo no YouTube, na época chamava de YouTuber. Era chato, porque para você ver um vídeo no YouTube naquela época você tinha que deixar rodando, né? Ele carregava, daí você voltava daqui uns 5 minutos para ver o vídeo. Era chato. Ninguém quer agora, quer pedir um iFood, você quer apertar um botão e ir, você quer ouvir um Spotify, você clica. Lei de Moore. Muito rápido, as pessoas apertam um botão agora, tem o que elas querem, e não que os outros escolhem. Isso. A vida do primo rico lá, nesse exemplo, mudou, né? Isso. Ele conseguiu levar um conteúdo para muito mais pessoas. Então, é isso. Ver também as possibilidades de negócios que talvez não fazem sentido hoje e que podem fazer no futuro. Então, entrando já agora nessa parte de mais micro, de negócios, eu vou chamar um pouquinho a gente para conversar sobre o mundo atual. Vamos começar com o Brasil. Né? Ou seja, tem um monte de coisa acontecendo. A gente está aqui em maio gravando esse podcast. Hoje, inclusive, não sei se hoje bateu o all-time high de Ibovespa. Foi hoje? Foi. Olha lá, toquem os sinos. Caraca, que beleza. Olha lá, que beleza. Pé quente, Zé. Então, o que está acontecendo? O que o Brasil, um ano atrás, falava bastante risco fiscal, tudo isso desapareceu, está tudo uma maravilha agora, estamos no relativo também, comparado com os outros. O que está acontecendo? Que é all-time high da Bolsa? São várias partes móveis, né? Normalmente, mercado financeiro nunca é uma coisa só. São alguns astros que se alinham e o conjunto do somatório daquelas forças é que apontam para uma determinada direção. Tem uma questão externa. A questão externa é que as coisas que o Trump está fazendo nos Estados Unidos estão fazendo o dólar ficar fraco no mundo. Então, quando o dólar ficar fraco no mundo, quando o euro está 1,11, 1,12, o renminbi está 7,20, o dólar australiano está 64, isso acaba sendo um vento de cauda positivo para o Brasil. Em particular, quando você vê que o dólar ele, no final do ano passado estava uns 6,10, 6,20, e agora está uns 5,65, aconteceu alguma coisa muito particular de Brasil? Na nossa opinião, não. Foi principalmente o mundo com um dólar mais fraco ajudando ao dólar aqui também cair. No relativo real com as outras moedas, o movimento não foi tão relevante assim. Então, quando o dólar cai, aí os juros caem, a inflação cai, isso acaba ajudando a Bolsa indiretamente. Tem um segundo aspecto que é o ciclo de política econômica aqui no Brasil. Basicamente, inflação alta é ruim para a Bolsa, inflação baixa é bom para a Bolsa. Então, acontece algum problema qualquer. Aí o dólar sobe, um pouco tempo depois a inflação sobe. O que o Banco Central faz? Ele sobe os juros. Aí ele sobe os juros, a Bolsa cai. Esse mesmo processo vale para o contrário. Quando você pega e olha ali do finzinho do ano passado para agora, o resto do mundo ajudou, o petróleo caiu, o custo de energia que afeta tudo que nos cerca caiu, o dólar caiu também e por causa disso a inflação meio que começou a dar sinais de fazer pico. O que o Banco Central faz? Ele fala que vai parar de subir os juros. Muito provavelmente na última reunião do Banco Central aqui no Brasil foi a última alta. Isso por si só já ajuda historicamente, quando você faz os testes estatísticos, a Bolsa a subir aqui no Brasil, a NTNB a andar e assim por diante. Porque a função de reação dos participantes do mercado aqui no Brasil é, peraí, o Banco Central parou, todo mundo meio que começa a pensar em quando é que é o primeiro corte. O primeiro corte, provavelmente, na nossa opinião, vai ser finzinho desse ano e início do ano que vem. De novo, é um ciclo, né? Petróleo para cima, dólar para cima, inflação para cima, juros para cima, bolsa para baixo. Petróleo para baixo, dólar para baixo, inflação para baixo, juros para de subir, começa a cair em algum momento, bolsa para cima. Então, no momento, até nesse ponto que a gente está do ano, você teve uma combinação de um dólar fraco no mundo com o ciclo natural de política econômica e monetária aqui no Brasil. Em algum momento que a gente vê na direção de final desse ano, as pessoas vão começar a discutir eleição. Já existe o debate, mas nas nossas contas não está muito no preço. Não está nada no preço nas nossas contas, na verdade.
na nossa opinião, deveria ter alguma coisa no preço de eleição. Então, você tem uma circunstância de curto prazo, que vai de 6 a 12 meses, que é o mundo ajudando com o ciclo da inflação no Brasil ajudando. E quando chegar ali no finzinho desse ano, início do ano que vem, a gente vai começar a debater eleição. Então... Tem uns 6 mesinhos de paz, por enquanto, é isso. É engraçado como essas coisas são no Brasil, né? O Brasil começou o ano todo mundo muito pessimista. Quando você pega e olha agora em maio, passou rápido, né? A Bolsa, se eu não me engano, está subindo uns 17%, mais ou menos. O nosso long only lá, o nosso fundo de ações está subindo 27% esse ano. Graças a Deus. Então, eu não achava que ia acontecer. Eu até via que essas coisas estavam rondando no horizonte. Eu só não achava que ia ser agora. Eu achava que ia ser mais pro fim do ano. Mas o Brasil é assim, né? Você sai para pegar uma água, volta, o negócio anda para burro. Então, exato. Aliás, eu estava vendo na carta que vocês fizeram agora em maio que tem algumas estatísticas favoráveis à Bolsa andar. Uma delas que me impressionou, que vocês colocaram lá, que existem 4 cenários, né, para o Banco Central na taxa de juros. Ou uma alta, ou uma queda, ou uma manutenção após uma alta, ou uma manutenção após uma baixa. E que, historicamente, desde 2010, a Bolsa entregou o maior retorno depois de uma manutenção, depois de uma alta. E agora, na reunião de junho, que a gente vai ter, pode se concretizar isso. Ou seja, mais um dado. Isso aí que a gente descobriu foi o Irai. Ele descobriu isso tem uns 2 anos. Eu queria muito que ele tivesse descoberto isso antes, sabia? Minha vida teria sido um pouco mais tranquila. Então, de fato ajuda. Quando o Banco Central para de subir os juros, historicamente, foi um vento de cauda positivo para a Bolsa. É bom para a NTNB, coisa e tal, uma bolsa que é melhor para a Bolsa aqui no Brasil. Então, está se repetindo, né? Parte do que está acontecendo agora é a perspectiva do Banco Central ter parado, né? Bom. Legal. Então, falamos um pouquinho de... All time high na Bolsa. All time high. É isso aí. Então, dá para subir mais ainda. Legal. E falando um pouco assim... Ok, falamos de Brasil, mas... Vamos falar um pouquinho de Estados Unidos, de economia global, e aí a gente tem bastante de Estados Unidos aqui para falar, né? Que até eu acho bem mais legal do que falar do que de Brasil. Brasil a gente normalmente vai falar de política, mais chato. Estados Unidos é mais legal. Mas vamos lá. Nos Estados Unidos, o que a gente tem? A gente tem lá os primeiros 100 dias do governo Trump. E daí estão prometendo um monte de coisa. Ou prometendo, ou falando, enfim, não sei se a palavra correta talvez seja prometer. Mas a gente tem lá uma ideia no plano Trump de reindustrialização dos Estados Unidos. E um plano, o 333 lá do Scott Bessent, que as pessoas falam, será que é viável? Eu até vi você comentando em outro podcast, que pode ser viável, e tem uma que é mais difícil de acontecer. O que é esse plano 333, crescimento do PIB, redução do déficit e aumento da produção do petróleo, pode significar para os Estados Unidos, se é factível, se não é? É interessante porque uma das coisas que o secretário de Tesouro americano falou durante a campanha, iniciozinho do governo, é que ele tinha o plano do 333, que é 3% de crescimento de PIB, 3 milhões de produção de barril de petróleo a mais por dia e 3% de redução do déficit. Essa parte do 3% de crescimento de PIB, a gente acha que ela é razoavelmente factível, até porque eles estão já crescendo bastante, isso ajuda, e porque eles têm uma agenda de desregulamentação. Normalmente, quando você tem períodos de desregulamentação, aflora os espíritos animais, tem crescimento de crédito, coisa e tal, e isso ajuda o país a crescer mais. A segunda parte é a parte do 3 milhões de barris de petróleo a mais por dia. Essa parte a gente também acha razoavelmente factível. Por quê?
governos democratas, como o do Biden, eles falam de no more drilling. E governos contra combustível fóssil. Governo republicano, como o do Trump, eles falam de drill, baby, drill. Então, eles acabam criando incentivos regulatórios e red tapes, essas coisas, eles ajudam para aumentar a produção nos Estados Unidos. Aqui cabe um parênteses de que muitas vezes, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de nuvem, de lei de Moore, de YouTube, coisa e tal. Mas também existe revolução tecnológica de mecânica pesada. Então, quando você pega e olha o petróleo e gás de xisto nos Estados Unidos, os campos eles estão, ao longo dos últimos 5, 6, 7 anos, sendo muito mais produtivos, com custos menores do que eram há 10 anos atrás. 2023 foi um ano emblemático porque a produção de combustível fósseis nos Estados Unidos subiu 20%, com menos campos de petróleo sendo perfurados. Produtividade. Os caras, eles conseguiram aumentar a quantidade de energia que eles tiram por poço e tinha uma série de subprodutos, não sai só petróleo e gás, né? Sai uma série de outros subprodutos do poço que as refinarias não eram adaptadas. Então, eles jogavam fora. Eles conseguiram, ao longo dos anos, adaptar as refinarias e começaram a aproveitar isso daí. E esse negócio ajuda a aumentar a produção de energia nos Estados Unidos. A gente acha que é bastante factível. A parte que é um pouco mais difícil é a parte 3% de redução do déficit. A gente vê que o Elon Musk está saindo do governo aí provavelmente em breve. Ele fez alguns avanços no Doge, porém esses avanços eles foram menores do que inicialmente propostos por ele. Então, para você ter uma redução de déficit, você também tem eles tentando arrecadar um pouco mais através dessa história de tarifas. Porém, a combinação dessas duas coisas não nos parece, nesse momento, suficiente para reduzir o déficit para 3%. Então, essa parte do plano 333, a gente está meio que em aberto, estudando para ver o que vai acontecer. E o Elon Musk é um caso engraçado, né? Até vi você comentando no outro podcast, falando Stock Pickers ou Market Makers, não lembro agora, sobre o Elon Musk. Falou assim, olha, o cara demitiu todo mundo no Twitter, acho 80% da força de trabalho, e no ano seguinte a empresa já dobrou o lucro, não sei, alguma receita, alguma coisa assim. Falei, meu Deus do céu. Mas em democracias que têm vantagens, muito mais vantagens que desvantagens, essas coisas têm que ser negociadas. Ele não tem carta branca para fazer o que ele quiser, tem que ver. Mesmo a eleição do Trump foi uma eleição que foi apertada, foi 51-49. Então, isso daí cria limitações no tipo de atuação que o cara pode ter. Isso cria limitações no que ele pode fazer em termos de guerra comercial. Tanto é que ele voltou atrás recentemente nas medidas que eram exageradas de 2 de abril. Das tarifas. Isso também cria limitações de quanto gasto ele consegue cortar. Porque o mandato que a sociedade americana dá para ele, quando ele dá uma eleição de 51-49, não é um mandato para movimentos bruscos, né? É um mandato para, vamos devagar com a Andorra aí. Então... E agora falando desse tarifaço também, porque assim, ok, esses 3% talvez não sejam, esses 3% que a gente está falando da redução do déficit aqui. Déficit também, lembrando que os Estados Unidos vêm cada vez mais emitindo mais dívidas, foram acho que 36 trilhões de dólares. Um maluco, né? A gente já falou um pouquinho desse privilégio exorbitante, mas vai ficar na boca do povo aí por um tempo. Acho que sempre que houver essa discussão aí sobre déficit dos Estados Unidos, mas... A gente acha bonds mais difíceis, tá? Nos Estados Unidos. Essas coisas de treasury, crédito, coisa e tal... Dadas essas incertezas fiscais, a gente às vezes fica um pouco em cima do muro. E eu sei que muita gente gosta disso no momento. Mas quando a gente pega e olha para a história de revolução tecnológica de lei de Moore, por mais que tenha vol de tempos em tempos, é um negócio que a gente gosta bem mais do que bonds, né? Então, essa parte fiscal é difícil de chegar numa conclusão, né? Então,
E aí o Trump vai e coloca a tarifa em todo mundo, na China. Agora tem, né, esses 90 dias, estamos nesses 90 dias aí de paz, vamos dizer assim. E o que acontece é, ok, né, tá vendo uma nota aqui do Goldman Sachs também, essa guerra comercial vai causar 45% de probabilidade de recessão nos Estados Unidos. JP Morgan, recessão vai no segundo semestre. Tudo bem, foi um pouquinho antes aqui, foi na época das tarifas, não dessa época do congelamento. Vocês trabalham com algum cenário de recessão nos Estados Unidos? Porque, assim, os Estados Unidos é uma coisa impressionante, porque, assim, tá subindo demais, uma hora vai parar o S&P, mas tá subindo demais faz muito tempo que tá subindo demais. Sabia que ele sobe o crescimento de lucro, sabia? Assim, não tem um negócio de que, tá subindo no vazio. A maior parte da explicação da alta dos Estados Unidos, do S&P nos últimos anos, é o crescimento de lucro. No final das contas, é a história da lei de Moore. São as empresas americanas, em particular de tecnologia, conseguindo comer o lanche das outras empresas no resto do mundo. Então, não parece um negócio que nominalmente subiu demais, então está desconectado do fundamento. Não parece. Não tem sinal de bolha, cara. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. É a lei de Moore, esse troço. Se tinha algum sinal de bolha, poxa, sobe toda hora, agora sim, agora não, os Estados Unidos tá bom, déficit e tal, mas continua subindo e não... Falam muito das Mag 7. Mag 7, que você olha o S&P, são 7 que estão subindo pra caramba, mas na verdade, se olhar o bolo como um todo, não é que todo mundo tá subindo, é essas 7 que estão subindo. E aí agora você falando que, olha, subiu o lucro. Subiu o lucro, assim, Legal. E o Fed? Trabalho do Fed fácil, tranquilo. Tem espaço para cortar juros nesse cenário? Vocês trabalham com esse cenário de corte de juros do Fed, manutenção? A gente acha que tem um pouco de espaço, mas não muito. Porque no curto prazo, mesmo as tarifas sendo menores, tem tarifa. E o efeito que isso tem na economia americana é de preços um pouco para cima e atividade um pouco para baixo. Dentro do balanço de risco do mandato duplo do Fed hoje, ele parece mais focado no preço para cima. A inflação está um pouco mais longe do mandato de inflação dele do que o desemprego mais longe do mandato de emprego dele. Quando você pega e junta isso, o Alessandro, que olha Fed de perto lá na Dália, ele está achando que tenha um corte, talvez. Ele tinha 2, mas como as tarifas foi mais a menos, ele está meio que inclinado a mudar para um corte esse ano. Então, lembrando que o Fed ele olha as duas coisas, né? Ele vai olhar a inflação e ele vai olhar também o desemprego ali para tomar as decisões. Posição difícil do Fed no curto prazo com esse negócio de tarifa, porque ele puxa a atividade para baixo e empurra a inflação para cima. Qual dos dois ele deveria dar mais peso? Eu acho que ele vai se mexer devagar, né? Então ele vai dar tempo ao tempo até decidir. Legal. E agora entrando no nosso último bloco, vamos falar assim, tentando traduzir para as pessoas que estão ouvindo o Overcast agora, os investidores, de uma maneira geral. Tá bom, entendi um pouquinho, lei de Moore, Pax Americana, entendi o privilégio exorbitante dos Estados Unidos, provavelmente isso vai continuar por bastante tempo, a China tá vindo aí, mas calma, não é lá essas coisas. É isso. Mas, ok, então, o que eu faço aqui, né? Porque, assim, eu tava dando uma olhada também, né? Vocês têm 50 mil cotistas. É cotista pra caramba. E vocês não são gestores de renda fixa, né? Com baixa volatilidade. Vocês trabalham com multimercado que tem metade da vol da bolsa e entrega quase o dobro de retorno. Foi isso. 7 anos. Como é que você faz para deixar o pessoal feliz? Tanta gente feliz, porque assim, a gente sabe como é que funciona. Hoje o Overclub ele tem um perfil de atender famílias que já têm um patrimônio maior, mas não foi assim sempre. A minha vida começou a assessorar, a cuidar de patrimônio de pessoas que estavam começando. E era muito difícil a gente conseguir falar com as pessoas
que era normal investir em ações e ficar 2 anos sem render porcaria nenhuma. Sim. Em multimercado também. Só que você tem 50 mil. Como é que você faz isso? Pô, essa pergunta, quando a gente tinha lá no início da Dália, em 2017, a gente sempre soube que ia dar certo. Você via ali no química das pessoas, na dinâmica do time, todo mundo se conhecia há muito tempo, habilidades complementares. Então, tem o ciclo do mercado, sacode, coisa e tal, mas ia dar bom, né? Você via que ia dar bom. E a gente achava que com as pessoas que a gente tinha conhecido ao longo da jornada, quem gostava da nossa forma de pensar sobre o Brasil e o mundo, iam investir parte da sua poupança conosco, essa parte que toma um pouco mais de risco. Pô, e acabou dando muito certo, foi muita bênção, muito melhor do que eu achei que, meu sonho mais otimista. Só que teve um negócio que me surpreendeu. Eu nunca imaginei que a gente ia ter a quantidade de cotistas que a gente tem, porque como tu mencionou, não é um fundo de crédito ou de renda fixa, são fundos que tomam risco, tem vol 10, a matemática é boa, né? Nesses 7 anos aí foi razoável ter uma história bacana para contar, mas tem períodos de altos e baixos. Qual que era o desafio? Como é que você se comunica com uma quantidade grande de pessoas? Tendo uma mensagem clara, né? Então, parte do trabalho foi sempre, no momento bom e no momento ruim, comunicar da melhor forma possível como é que a gente está entendendo o mercado, como é que a gente acha que vai se desenvolver para frente, o que aconteceu, por várias formas diferentes, seja pela carta que o Irá escreve, seja por podcasts tipo esse que a gente está fazendo aqui agora, seja em inúmeras reuniões, como a gente fez lá no escritório, que você foi visitar a gente. Então, o time todo lá, a gente tem uma vantagem, que somos 13 pessoas no time de gestão e no comercial tem mais 3 pessoas que todo mundo conhece o que a gente está fazendo, e eu acabei tendo o privilégio de vir aqui hoje, mas todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo, as decisões são colegiadas e a gente acaba se dividindo para comunicar com as pessoas da melhor forma possível. Quando Brasil, bolsa, vai sacudir de vez em quando, mas se a pessoa entende, está alinhada, sabe do racional, coisa e tal, eu acho que ela tem uma experiência muito melhor em períodos intermediários de tempo do que se for só uma cota. Sim. Uma das coisas que a gente sempre comentava lá no início da Dália não pode ser só uma cota. A gente tem que fazer, é incrivelmente difícil, mas tem que ser mais do que uma cota. Então, a gente vem remando forte para construir isso ao longo do tempo. Com certeza vocês estão fazendo um trabalho bem interessante. Eu acho que esse trabalho também de educação, de entender como funcionam fundos de ações, multimercado, que se propõem a entregar um retorno maior do que a renda fixa, e eles não vêm toda hora. Sabe o que é legal? Existe um interesse genuíno das pessoas de entender mais como as coisas funcionam. Esse mesmo negócio que a gente tem de ficar estudando e tentando e conversando, pergunta ali, lê aqui, esse negócio existe de forma geral. É que quando você encontra para as pessoas e conta um pouco dessas histórias, dessas coisas que você estudou ao longo do caminho, eu acho que as pessoas gostam. Então, sim. Legal, né? É bacana. E falando então na carteira do pessoal. Falando da carteira. Então a gente está falando assim, tem uma carteira de investimento, eu tenho ações, eu tenho multimercado, tal. O que eu espero, né? Baseado no que está acontecendo aí. Pelo que eu entendi, a gente pode ter agora. Pode ter, né, gente? Então quem está ouvindo aqui não é que a gente está com bola de cristal. Então é basicamente o que a gente espera baseado no cenário hoje. Um Brasil com ações, com potencial de crescimento. Até eu estava dando uma olhada na posição que vocês estavam, se inscreveram na carta, tá? Então isso é informação pública. Reduzindo ações nos Estados Unidos, estou falando do fundo Dália, do Total Return que vocês têm,
reduzindo ações nos Estados Unidos. E, de novo, gente, reduzir não significa que não está... se ele não confiasse, não seria comprado. O ponto é reduzir para aumentar em algo, né? Então, no Brasil, vocês aumentaram a posição comprada em ações e mantendo a posição em juros e em moeda. Então, de tudo isso que a gente pode entender é o seguinte, olha, o Brasil pode ter performar melhor do que talvez uma bolsa americana diante dessa turbulência. É um pouco disso? A gente está achando que a combinação de curto prazo, tanto de política monetária no Brasil, quanto de dólar fraco no mundo, é um vento de cauda positivo. Você tem um elemento técnico de que quando nos nossos estudos de quanto que das pessoas tem de bolsa no Brasil é o menor nível de toda a história, é menor do que era na pandemia. Agora? É menor do que era na pandemia, é menor do que era na Dilma, é menor do que era em 2008, é menor do que era em 2002. Então, a gente acha que qualquer tipo de realocação, que as pessoas, vou ter um pouco mais aqui. E não precisa ser do brasileiro, pode ser do gringo, né? Ele acaba tendo os preços reagem de uma forma assimétrica. Eles sobem mais do que caem se tiver uma notícia boa, sobe mais do que cai. Se tiver uma notícia ruim, por quê? Porque ninguém tem bolsa. Uhum. Então esse seria um dos racionais. Entendi. E tem um argumento de valuation. Eu sei que todo mundo fala que a bolsa está barata. A gente evita falar disso porque todo mundo já fala e o valuation ele não é um argumento para andar. Se tem notícia ruim e está barato, continua barato por um tempo infinito, basicamente. O pulo do gato o valuation ele é um argumento de quanto poderia andar se parar de sair notícia ruim. Que é um pouco do que eu acho que está acontecendo agora. O que aconteceu de bom no Brasil? Nada. O que aconteceu de ruim? Não aconteceu nada muito ruim também. O Banco Central parou de subir os juros. O mundo aconteceu muita coisa. E aí a Bolsa dá um tiro para cima. No news is good news. No news is good news quando é barato. E a gente está aí na expectativa de quando é que o mercado vai... A gente acha que a eleição ela vai ser... A probabilidade de dar um candidato com uma política macroeconômica responsável, ela é mais alta do que as pessoas imaginam. Em algum momento, eu não sei exatamente quando, e no Brasil é difícil, de novo, você vai ali pegar uma água, acontece, né? Em algum momento, se eu for chutar no finzinho desse ano, no início do ano que vem, essa discussão vai aumentar a probe. A combinação dessas coisas faz a gente gostar bastante de bolsa nesse momento. Então, Bolsa brasileira. A gente gosta de bolsa americana, mas é que a gente tem que... O dinheiro é finito, então, né? Não dá para ter tudo, tem um pouco menos dessa, um pouco mais daquela, então... E aproveitando essa pergunta lá na Dália, como é que vocês fazem, por exemplo, com caixa? Vocês têm alguma uma metodologia de gestão onde vocês ficam mais comprados e vão alternando entre as classes que vocês gostam mais, ou vocês fazem, às vezes, assim, não, eu quero esperar um pouquinho, quero ficar um pouco mais em caixa, vou aumentar essa posição porque eu acho que vai ter um momento muito bom, mas falando coisas relevantes, não um pouquinho, assim, relevante. Agora eu vou sair dos Estados Unidos, vou ficar cash para daqui a pouco entrar em Brasil. Como é que funciona esse timing? Legal. Tem para os dois perfis de investidor. Tem alguns investidores que preferem ficar fully alocado o tempo todo, porque ele mesmo toma a decisão de quanto ele quer ter de bolsa. Então, às vezes ele quer ter mais, ele investe mais no fundo. Aí é um fundo que está comprado o tempo todo, que a gente basicamente só escolhe as ações. Né? Tem um outro tipo de investidor que ele prefere terceirizar isso para a gente. A maior parte das pessoas gosta mais do Dália Total Return. Sim. O fundo que tem mais cotistas desses 50 mil é o Dália Total Return, que é onde a gente oscila o tamanho da posição. Se a gente achar que tem coisa boa para acontecer, a gente fica maior. Tipo, a gente tá grande agora, numa posição relevante.
Se a gente estiver achando que está meio estranho, coisa e tal, a gente fica menor. No final do ano passado, aqui no Brasil, a gente estava com uma posição bastante reduzida. No final das contas, se você fizer isso com qualquer ideia, né? Ninguém acerta tudo, a gente também não, todo mundo tem sua parcela de acertos e erros, mas se você tiver essa flexibilidade de poder oscilar o tamanho, e você fizer isso com matemática, com disciplina, com técnica, em períodos longos de tempo, é um negócio maneiro que você mencionou. Porra, como é que você dá quase o dobro da bolsa com metade do risco? Essa é uma forma de tentar fazer isso. Então, foram mais acertos que erros, graças a Deus. Então, Legal, muito bacana. E agora, para a gente fechar, para quem está assistindo, eu acho que eu já sei a resposta, tá? Mas, para quem está assistindo a gente aqui, qual conselho que você daria assim, para o investidor que está te ouvindo e fala, pô, o que eu preciso fazer para me tornar um melhor investidor? Ou o que eu devo olhar? Ou qual a bobagem que eu devo evitar? Eu gosto muito de ler e conversar com as pessoas, né? O mercado financeiro é um problema complexo, que ele tem várias partes móveis, petróleo, China, Estados Unidos, política, Europa, moeda, câmbio, juros e assim por diante. Então, você estudar bastante e conversar com as pessoas, né? Então, sempre tem um amigo que entende muito de tecnologia. Aí é o Murilo, que trabalha lá com a gente. Aí tem o Irai, que entende muito de... O Irai entende muito de tudo, então é um tudologista, né? Mas ele entende particularmente bem de commodities. Então, aí, vai a China, essas coisas. A Sara entende de infraestrutura, o Alessandro de Treasury americano, Fed, esse tipo de coisa. Então, se cercar de pessoas que te ajudem a resolver o problema, talvez seria a principal dica, né? Maravilha, Zé. Estamos chegando ao final desse Overcast, queria agradecer você, foi muito bom bater o papo, já sabia que ia ser tão legal assim, diante daquela outra conversa que a gente teve. Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Dália, acho que no site o pessoal tem mais informações. Uma coisa que me chamou a atenção também, que eu fui ver, é que os fundos da Dália estão em praticamente todas as plataformas. E não só as plataformas mais conhecidas, XP e BTG, mas bancos, Caixa, Itaú, Ágora, vocês estão em todos os lugares. Então não tem desculpa para quem quiser conhecer um pouco mais dos fundos da Dália. Então, quem tem lá seu banco, seu assessor e quer conhecer um pouco mais, eu acho que tá muito fácil, né? De acessar esses produtos aí que vocês cuidam com carinho. Qualquer coisa, liga pro Walter, liga lá pra gente, manda um e-mail lá que somos poucas pessoas, mas a gente faz o melhor possível lá para tentar atender todo mundo. Maravilha. E para te achar, como é que acha a Dália? Vocês têm um Instagram, ou é o site que vocês usam mais? Tem o Instagram, Dália Capital, né? Eu não tenho rede social, essas coisas, mas tem o Instagram da Dália lá, que a gente posta umas coisas, a carta, China, Estados Unidos, uns vídeos de vez em quando. Tem o site que quem gostar vale muito a pena ler as cartas, que se registrar para receber as cartas, que ali mostra o nosso pensamento ao longo do tempo, né? E é isso. Aí encontra a gente assim. Maravilha, maravilha, Zé. Obrigado mais uma vez. Se você assistiu esse podcast, gostou desse tema, gostou desse podcast, fica confortável para dar um like, para mandar para um amigo seu. E aqui no Overcast, não sei se está vendo no YouTube ou no Spotify, a gente tem outros tantos vídeos falando sobre planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Por hoje é só. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.